Da nossa parte, nós estamos assim, tentando fazer o máximo, o melhor possível. Eu mesmo nunca me imaginei dando aula, olhando no vídeo. Ainda quando tem vocês aqui, eu sei que vocês estão aí, estão me escutando assim de forma simultânea, né? Mas quando você está gravando o vídeo é muito, muito estranho. Para mim gravar o vídeo, por exemplo, quando eu estou na sala de aula, estou falando com vocês, olhando para vocês, eu percebo se vocês estão entendendo o que eu estou falando, se não estão entendendo, e aí eu mudo a forma de explicar, mudo o jeito. Quando você faz vídeo, você não tem essa referência. Então, muitas vezes eu estou lá gravando o vídeo, já tem 15 minutos o vídeo, eu imagino que eu estou falando tudo torto. Eu costumo olhar torto, falar torto, não sei, mas aí eu vejo que eu estou falando torto e aí eu apago todo aquele vídeo e começo de novo. Mas nós estamos fazendo o melhor mesmo para que vocês tenham proveito, ainda mais vocês do terceiro ano que vão fazer o Enem, que vão fazer vestibular. Então, nós fazemos o possível e até um pouquinho do impossível. Então também daí da sua parte, luta aí um pouquinho, na hora de assistir os vídeos, dá aquela deprê, não quer assistir, chama quem tiver aí do seu lado para assistir junto e vai assim. Aí nós conseguimos tirar o máximo proveito, mesmo que não é o ideal, mas nós conseguimos tirar o proveito do que é possível nesse momento e nós temos que lembrar que é a nossa vida que nós estamos protegendo, a vida de quem nós amamos, né? Então, por isso que também é importante nós respeitarmos isso. Meus queridos, sem demagogia, não estou fazendo média com ninguém, mas eu estou com muitas e muitas e muitas saudades de vocês. Gostaria agora de estar na sala de aula cumprimentando a cada um de vocês. Mas é muito legal estar aqui. Eu estou feliz mesmo de poder conversar aqui um pouco com vocês, de mesmo pela foto rever vocês aqui. Eu não sei porque não gostam de deixar a câmera ligada, né? Deve ser porque não penteou o cabelo, né? Eu também acordei um pouquinho mais cedo para pentear o meu cabelo, então por isso que minha câmera está ligada sem problema nenhum. Andreas, bom dia, Andreas. Então, meus queridos, o que nós vamos fazer hoje? Vocês sabem que semana que vem vai ser a avaliação bimestral. Então, vocês já devem ter recebido o horário, já sabe como é que vai ser. Então, o que nós vimos nesse bimestre, o que nós vimos até agora, que nós vamos ver na avaliação bimestral, que você vai responder lá as questões, né? Então, se você está aí com a sua apostila, pega aí a sua apostila. Não adianta falar que você esqueceu em casa, porque eu sei que você não esqueceu na sua casa. Ela está aí com você. Que coisa, né? Então, meus queridos, o primeiro capítulo que vai ter na avaliação bimestral, nós vamos começar pelo capítulo 2 da apostila. E até falando disso, a revisão para avaliação bimestral de Sociologia já está lá no Moodle. A revisão para avaliação de História vai estar hoje lá no Moodle para vocês fazerem. Vocês vão ver que eu delimitei bem certinho o que vocês têm que estudar, porque eu sei que é muita, muita, muita matéria. Então, vão pela revisão, lá tem certinho o que você tem que estudar. E nós vamos relembrar aqui alguns pontos do que nós vimos durante esses dias de aula remota, né? Então, nós vamos começar, a avaliação bimestral vai começar com a matéria do capítulo 2, na página 252, o Renascimento. O que foi o Renascimento? Sabe aí? Andrés, sabe o que foi o Renascimento, Andrés? E a Ângela, sabe, Ângela? Então, meus queridos, Renascimento, por que ganhou esse nome, né? Porque as pessoas julgam que na Idade Média, no feudalismo, as pessoas quase não tiveram cultura nenhuma. Isso já é um termo até um pouco assim, que muitas pessoas questionam, porque eles falam que na Idade Média teve cultura, tinha cultura na Idade Média, né? Mas chama-se Renascimento por causa disso, o renascimento da cultura, o renascimento da arte, o renascimento dos estudos. E é nesse momento que vai começar o humanismo.
o homem, o ser humano no centro do universo. Eu sou capaz de tudo, você aí é capaz de tudo, 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 tudo. É capaz? É capaz. Nós conseguimos fazer aquilo que nós temos vontade de fazer. Na Idade Média, tudo se atribuía a Deus. Se a pessoa era feia, é porque Deus quis. Se a pessoa era bonita, era porque Deus quis. Se a pessoa era rica, Deus quis. Se a pessoa era pobre, não adianta se revoltar, meu camarada. Você nasceu pobre porque Deus quis. Se você começar a lutar para ficar rico, você vai estar lutando contra a vontade de Deus. Você vai querer lutar contra a vontade de Deus? Não. Então, isso fazia com que as pessoas se conformassem com a sua situação, né? Nesse período, é muito, muito importante, e isso sempre está presente no Enem, que nesse período, era o período que realmente a Igreja Católica queria cultivar a ignorância das pessoas. E por que a Igreja Católica queria que as pessoas fossem ignorantes? Quem era a instituição mais poderosa no feudalismo, na Idade Média, era a Igreja Católica. Então ela sabia que se mantivesse as pessoas ignorantes, as pessoas iam continuar a obedecer à Igreja sem muitos questionamentos. Então a Igreja realmente não queria que as pessoas estudassem, né? E no Renascimento isso mudou, né? As pessoas começaram a estudar novamente. Começou a mostrar que nós, seres humanos, somos capazes de tudo. Deus existe. Muitos renascentistas acreditavam em Deus, mas não que Deus controlasse tudo nos mínimos detalhes. Eles falam que realmente a nossa vontade que prevalece, né? Então, o humanismo é sobre isso. Então, aí começa um período chamado de antropocentrismo ou homocentrismo, os seres humanos no centro do universo. Deixa o teocentrismo para trás. O teocentrismo é Deus no centro do universo. Então isso é deixado para trás, né? A maior figura desse momento do Renascimento é Leonardo da Vinci, né? Leonardo da Vinci realmente estudou sobre muitas e muitas coisas, fez muitas e muitas coisas. Então, se você quiser saber mais alguma coisa do Renascimento, é só mandar aí uma pergunta que eu leio aqui e te respondo também, tá? Alguma dúvida que você tinha a esse respeito, pode perguntar. Até sobre isso, meus queridos, quando vocês estiverem fazendo a revisão e tiver alguma dúvida, pode perguntar pelo fórum lá do Moodle. Eu até prefiro que você pergunte pelo WhatsApp. Não precisa nem escrever a pergunta, manda um áudio mesmo, que aí eu também te respondo através de um áudio. Talvez eu esteja fazendo alguma coisa assim, vou demorar um pouquinho, mas naquele mesmo dia eu lhe respondo. Mas eu vou tentar responder na mesma hora mesmo. Mas se você tiver alguma dúvida, pode falar. O outro capítulo que nós vimos, que tem até aqui na lousa atrás de mim, viu aí que tem até uma lousa própria. Pronto, já aceitei. Espera aí que eu vou ver a pergunta aqui. Alguém me fez uma pergunta. Eu perdi aqui. Pessoas, não sei. Eu sou atrapalhado aqui ainda com esses negócios, tá? Se a igreja fez Leonardo da Vinci fugitivo, olha, não fez, não fez. Não teve, ele não teve um embate muito forte com a igreja, não. Isso não. Agora, nós vamos falar de um que realmente foi bem perseguido agora pela Igreja Católica,
que está no capítulo 3, a reforma religiosa. Então, as pessoas começam a estudar, começam a ver realmente aquilo que a Igreja Católica fazia de errado, começa a contestar realmente aquilo que a Igreja Católica fazia, principalmente a burguesia. Por que a burguesia? A burguesia ela começa a realmente ganhar muito status, começa a realmente ter um poder financeiro muito grande. E a Igreja Católica ainda tinha aquele pensamento retrógrado de que o lucro era pecado, se empenhar pelo lucro não era algo de Deus. Então a burguesia começa a ser contrária à Igreja Católica, né? Aí um monge chamado Martinho Lutero, ele faz uma viagem até Roma, até o Vaticano, e vê toda a luxúria que tem na Igreja Católica, como que a Igreja Católica realmente esbanjava todo o poderio dela, né? Então, quando Martinho Lutero volta para a Alemanha, que era o local dele, ele volta muito revoltado. Ele já tinha revoltas, né? Ele já fazia muitas observações contra a Igreja Católica. Mas quando ele vê o Vaticano, toda a luxúria do Vaticano, a sua revolta aumenta ainda mais. Ele vai começar a fazer algumas obras mostrando como a Igreja Católica estava errada, então ele vai ser preso, mas aí ele aproveita na sua prisão, ele vai traduzir a Bíblia para o alemão e ele vai fazer 95 teses, ele vai ter 95 argumentos que provam que a Igreja Católica estava errada. Então ele vai começar a fixar isso na porta das igrejas, né? Depois de solto, ele começa a fixar isso na porta das igrejas. Ele foi doidão em fazer isso, de falar, pô, sozinho ele enfrentou a Igreja Católica todinha. Não foi bem assim, né? Martinho Lutero sabia que a burguesia ia o apoiar. A burguesia já estava revoltada contra a igreja. Então ele aproveita o apoio da burguesia para colocar os seus pensamentos para fora, para divulgar os seus pensamentos. Então a burguesia toda fica do lado dele. Isso não vai impedir da Igreja Católica o perseguir até conseguir prendê-lo, matá-lo, né? Mas ele conseguiu muitos e muitos adeptos da burguesia. Aí vai ter um confronto muito grande, né, entre luteranos e católicos. Realmente isso acontece mesmo, uma batalha, uma guerra, mas aí aquele pensamento de Martinho Lutero já estava totalmente espalhado e as pessoas realmente pegam aquilo, a burguesia pega aquilo e realmente vai ter uma nova religião. Então foi isso a reforma protestante de Lutero. As ideias de Lutero vão se espalhar pela Europa, mas outras pessoas também vão incluir as ideias de Lutero, também inclui as suas ideias, por exemplo, como João Calvino. João Calvino também pega as ideias de Lutero, acrescenta mais algumas críticas que ele tinha e também começa assim uma nova religião. Então até hoje nós temos a Igreja Luterana, a Igreja Calvinista. Na Inglaterra também vai ter uma nova religião, a Igreja Anglicana. Então é isso que nós vimos no 3º capítulo. Agora no 4º capítulo nós vimos sobre as grandes navegações. Lembra que nós até falamos, né? As pessoas na Europa, elas tinham muito medo do mar. Por que elas tinham medo do mar? Porque elas imaginavam monstros, dragões de várias cabeças. Elas imaginavam também que a Terra era plana. Você consegue entender uma pessoa imaginar que a Terra é plana? É só naquele momento mesmo, né? Só depois de ter saído da Idade Média mesmo. Espera aí que alguém pediu aqui para participar. Pronto. Então, eles imaginavam isso, que a Terra era plana e que tinha muitas feras no mar,
Mas mesmo com todos esses pensamentos, com todas essas dificuldades, os portugueses foram os primeiros a começar as grandes navegações. E por que eles começam as grandes navegações? Porque todo produto, ou grande parte das especiarias, dos temperos, da seda, do tecido, todos esses produtos vinham das Índias. As Índias eram conhecidas, todo o Oriente era conhecido como Índias. A China eles chamavam de Índias, a própria Índia era chamado de Índias, o Japão era chamado de Índias, então todo o Oriente eram chamados genericamente de Índias pelos europeus. Então os europeus, principalmente os portugueses. Por que os portugueses? Porque os portugueses eram os últimos a receber os produtos vindo da China. Passava por vários e vários intermediários até chegar os portugueses. Então imagina como que o preço não aumentava até chegar aos portugueses. Cada intermediário que passava, ele queria ter um pouco de lucro. Então ele aumentava um pouco mais o produto. Até chegar aos portugueses, o produto chegava muito, muito caro. E também os espanhóis, os produtos para eles chegavam muito, muito caros. Então qual era a forma deles conseguir esse produto mais barato? Indo até as Índias. Mas eles iam conseguir fazer isso por terra, pelo mar Mediterrâneo? Não, porque ali já tinham os entrepostos comerciais. As pessoas não os deixariam passar com as mercadorias, porque era uma forma dessas pessoas também ganharem. Então os portugueses tinham que ter um novo caminho. E esse caminho era contornando todinho a África, a costa africana, e chegando até o outro lado nas Índias. Então, mesmo com todas as dificuldades, com temores, eles fizeram isso, né? Em Portugal vai ter uma escola muito, muito importante, a escola de Sagres, que era a reunião de navegantes, e nessa reunião eles trocavam experiências, trocavam mapas, e aos poucos eles começam realmente a sua navegação e conseguem chegar até as Índias. E quando chegam realmente até as Índias, o primeiro a chegar até as Índias é Vasco da Gama. Tá vendo por que tem um time chamado Vasco da Gama? Então, se alguém um dia perguntar quem foi Vasco da Gama, não vai escrever que é um time de futebol. Vasco da Gama foi um navegador, o primeiro navegador português a chegar nas Índias. E ele traz um carregamento de especiarias e o lucro que ele tem nesta viagem deu para ele viver a vida todinha dele com muito luxo. Para vocês verem como realmente era muito, muito lucrativa essa viagem. Então, com todos esses medos, com todos os pavores, os europeus se lançam no mar e começam as grandes navegações. Tudo para que tivesse um comércio mais rentável. A Espanha também entra nas grandes navegações. O navegador que vai lançar a Espanha nas grandes navegações é Cristóvão Colombo, que ele fala que se ele partisse navegando em direção ao Ocidente, ele chegaria no Oriente. Ele acreditava que realmente a Terra era uma esfera. E ele faz isso, mas ele parte de sua viagem e quando ele chega, aqui é meu cachorrinho latindo. Pronto, parou. Então ele sai da Espanha, quando ele chega aqui na América, mais precisamente na América Central, na ilha de Cuba, ele pensa que ele estava no Japão. E aí ele volta para a Europa e é recebido com muita festa, porque ele fala que realmente ele encontrou um caminho muito, muito mais curto para chegar nas Índias. E aí o rei espanhol vai mandar um outro navegante, Américo Vespúcio, averiguar aquilo que Cristóvão Colombo tinha feito. Aí Américo Vespúcio vai ver que não se tratava das Índias, e sim se tratava de um novo continente que os europeus não sabiam da existência,
e por isso que o nosso continente passa a ser chamado continente americano, em homenagem a Américo Vespúcio, que foi o navegante que viu que aqui não era as Índias, e sim um novo continente. Cristóvão Colombo, ele morre jurando de pé junto que ele havia encontrado as Índias. Ele não admite que ele encontrou um novo continente. Ele morre falando que tinha chego nas Índias por um caminho muito, muito mais curto. Olha que interessante isto, né? E nesse momento aí começa também o mercantilismo, o comércio acelerado mesmo, né? Então os portugueses indo até as Índias, trazendo várias e várias novidades, produtos diferentes. Os espanhóis também aqui na América vão encontrar ouro, vão encontrar prata, e isso é o mercantilismo, pode-se dizer assim, a primeira fase do capitalismo, onde o comércio vai ficar muito, muito, muito forte. E depois disso, nós fomos para a história do Brasil. Lá na página 302, a crise no sistema colonial. Lembra aí? Sobre a Inconfidência Mineira, sobre Tiradentes. Então... aqui o Matheus perguntou se o capitalismo é a invenção dos portugueses. Sim, a primeira parte do capitalismo, quem contribui bastante para eles, realmente foram os portugueses. Boa observação, Matheus. Isso aí está certo, sim. E nós vimos na Inconfidência Mineira que o Brasil, nesse momento, ele não tinha uma identidade nacional. Isso é bem interessante, meus queridos, e isso cai bastante nos vestibulares. No início do século XIX, no final do século XVIII, o Brasil não tinha uma identidade nacional. Como assim? Os mineiros, por exemplo, eles não pensavam no Brasil como um todo, eles estavam preocupados com eles. Os baianos também não pensavam no Brasil como um todo, eles estavam preocupados com eles. O mesmo acontecia em Pernambuco, o mesmo acontecia no Sul. Nós, brasileiros, não tínhamos aquela noção que o nosso país gigantesco, né? Tanto que ainda nós nem nos chamavam como brasileiros, nós nos chamávamos de brasilienses, mas mais do que isso, né? Quem estava ali morando em Minas não tinha esse negócio de chamar de brasiliense, eles eram do local ali mesmo, né? O baiano, ele falava que ele era baiano, pernambucano, mas não brasileiro ou brasiliense, não tinha essa identidade. Então, na Inconfidência Mineira, os inconfidentes ali, aqueles revoltosos, eles não estavam pensando na independência do Brasil como um todo. Eles estavam pensando na independência da região das Minas. E eles queriam transformar ali a região de Minas Gerais em uma república. O mesmo acontecia com os outros locais do Brasil. Na Bahia, eles também queriam que a Bahia se transformasse numa república. No Sul, o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, todos queriam ali transformar também aquela região numa república. Então, eles não tinham uma identidade nacional forte, ou praticamente nem existia. Então, quando Tiradentes ele se revolta junto ali com os seus 12 companheiros, né? Eles estavam pensando na localidade deles e não no Brasil como um todo. Então guarde isso, que isso sempre está presente nos vestibulares. E na Inconfidência Mineira nós vimos também que foi muito, muito influenciada pela independência dos Estados Unidos, pelo iluminismo, aquelas ideias novas que estavam acontecendo na Europa, essas ideias todas chegam no Brasil. E chega no Brasil de que forma? Porque os filhos dos mineiros, os mineiros são pessoas ricas. Os mineiros eram aqueles que conseguiam garimpar o ouro, eles vendiam o ouro, então eles tinham muito dinheiro. Os filhos deles começam a estudar na Europa.
E lá na Europa passa a ter conhecimento do iluminismo, eles passam a ver o início da Revolução Francesa, então eles trazem todas essas ideias para cá, e quando vê que o governo português está ali massacrando o pai deles, está tentando realmente tirar o couro do pai deles com os impostos, eles ficam revoltados, os pais aprendem as ideias e também são contagiados por isso e acaba fazendo aquela revolta. Tiradentes, tadinho, como era o mais pobre que estava ali participando daquela revolta, foi ele que sofreu todas as consequências, foi só ele que foi enforcado, morto, e depois foi esquartejado e suas partes espalhadas macabramente por toda a Estrada Real. Qual que era a Estrada Real? Era uma estrada que ligava Minas Gerais ao Rio de Janeiro. Então as partes de Tiradentes foi espalhado por ali e a cabeça de Tiradentes ficou na Praça 15, que era no centro do Rio de Janeiro. Nós vimos também sobre a vinda da família real para o Brasil. Isto sim muda a história do Brasil. A vinda da família real aqui para o nosso país, isto sim vai dar um sentimento de identidade para nós, né? E por que isso? Nunca, olha, vê se você lembra dessa frase. Nunca na história desse país, lembra disso? Dessa frase? Nunca na história desse país tinha vindo o imperador, o rei para cá. Isso vai até mais além, desculpa assim a brincadeira um pouquinho, mas nunca nenhum rei da Europa tinha saído da Europa para vir para a América. O primeiro a fazer isso foi Dom João, junto com a sua família. E por que eles fizeram isso? Lembra disso? Lembra disso, Dona Tângelo? Por que os portugueses saem, a família real portuguesa sai de Portugal e vem para o Brasil? Por que eles fizeram isso? Eu lembro. Lembra? Calma aí. Estou esperando. Ágata, você lembra, Ágata? Amanda Portela, lembra? A Dona Tângelo falou que a internet dele estava ruim. Então, pessoas, é assim, ó. A família real vem para cá, algo que nunca nenhum rei da Europa tinha feito. Por que a família real portuguesa faz isso, né? Então, Napoleão estava dominando grande parte da Europa. E Napoleão vai travar uma guerra muito forte com a Inglaterra. Para tentar vencer a Inglaterra, Napoleão vai proclamar o bloqueio continental. Nenhum país da Europa podia comercializar nada com a Inglaterra. Então ele queria que a Inglaterra se rendesse. Mas vai ter um país que vai continuar fazendo comércio com a Inglaterra, que é Portugal. Portugal fica numa situação muito complicada, né? Portugal, eles têm que obedecer Napoleão, senão ele seria invadido pelos franceses. A Espanha, do ladinho de Portugal, já tinha sido invadido pelos franceses, o rei já tinha sido morto. Quem estava governando a Espanha era o irmão de Napoleão. E Portugal sabia que ia acontecer o mesmo com ele. Dom João sabia que se Napoleão chegasse ali em Portugal, ele também seria morto. Então, ele sabia que tinha que obedecer Napoleão. Mas, em contrapartida, tinha a Inglaterra, que era a grande parceira comercial de Portugal. E a Inglaterra também ficava bem de frente com Portugal. Então, Dom João ali fica numa situação muito difícil, né? Napoleão fala para ele parar de comercializar com a Inglaterra. A Inglaterra fala assim: não, Portugal, nós contamos com vocês, ó, vocês que têm que nos fornecer as coisas, senão nós estamos perdidos. E agora, o que você faria nessa situação? Eu também, eu acho que eu começaria a chorar. Mas Dom João, ele foi um pouco mais rápido, né? Ele pode até ter chorado, mas ele também pensou em outras coisas. Aí ele manda uma carta para Napoleão falando assim: ó, Napoleão, eu vou te obedecer.
Eu não vou vender nada para a Inglaterra. Mas ele também manda uma outra carta para a Inglaterra. Falou, Inglaterra, eu vou te obedecer. Vou continuar fazendo comércio com você. Mas empresta aí uns navios que nós temos que fugir. Aí vocês vão fugir para onde? Nós vamos fugir lá para a nossa colônia, lá para o Brasil. E essa ideia da família real vir aqui para o Brasil não era uma novidade. Eles já tinham pensado nisso antes. Porque o Brasil é da onde saía toda a riqueza de Portugal. Se Portugal tinha alguma coisa, é porque vinha do Brasil. Então, se eles viessem aqui para o Brasil, eles sabiam que iam ter bastante coisa, né? Então, a Inglaterra fez isso, emprestou os navios. E aí, vocês assistiram a aula da semana passada? Quantas pessoas da família real vieram aqui para o Brasil? Quantas foram? Responde aí para o professor. Muitas, eu sei que foi muitas, né, Yasmin? Mas muitas quantos? Vocês não assistiram a aula da semana passada, né? Eu sei que o vídeo estava longo. Foi um vídeo de 40 minutos. Dona Tângela, foi mais de 2.000. Mas você deu um chute bom, mas foi mais do que isso. Veio Dom João, a esposa dele, que era Carlota Joaquina, Dom Pedro I, que já era nascido. Então foram cerca de 15.000 pessoas que vieram aqui para o Brasil.